O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus não deseja perder ninguém. Jesus, ele deseja salvar a todos. A salvação comunicada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela é comunicada a todos. Não importa quem seja, Jesus, ele veio para salvar a todos. Na liturgia da palavra desta terça-feira, nós temos aqui 2 figuras que traz assim um extremo das suas histórias. Primeiro, a figura de Eleazar, conforme narra e narrou a primeira leitura. E a segunda figura é a figura de Zaqueu apresentada pelo Evangelho. Vamos aqui entender primeiro o texto do Evangelho. Jesus, ele tinha entrado em Jericó, e ao chegar nesta cidade, havia uma grande multidão que começou a seguir Jesus. Aquela multidão queria escutar os ensinamentos de Jesus. As pessoas queriam ter o prazer, a honra de tocar em Jesus. E é nesse momento que em Jericó aparece uma figura pequenina, de baixa estatura, chamado Zaqueu. Relata o texto que era uma grande multidão e Zaqueu ficou interessado em conhecer Jesus. O que ele faz? Ele sobe numa figueira, porque ele, sendo de baixa estatura, não conseguiria ver quem é esse homem, quem é esse Jesus, do qual a sua fama se espalha, está se espalhando de uma forma estupefata e admirável. Zaqueu, ao subir naquela figueira, ele vê Jesus. Mas aqui um dado interessante é que Jesus foi quem viu primeiro Zaqueu. Jesus, quando viu aquele homem, Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Jesus nem sabia quem era Zaqueu. Segundo o relato bíblico, Zaqueu era cobrador de impostos. Ele oprimia os pobres. Era um homem que se enriqueceu e tinha uma vida luxuosa de modo ilícito, desonesto. Mas Jesus também um dia olhou para Zaqueu e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa.
Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aconteceu algo no meio dessa história que alguns judeus começaram a se perguntar: mas como que pode Jesus, sabendo que Zaqueu é um homem pecador, é um pecador público, e Jesus vai à casa desse homem? Para os judeus, eles não entendiam isso. Como que pode Jesus, o Filho de Deus, entrar na casa de um pecador? E ainda de um homem que extorquia os pobres? Mas Jesus foi lá. Por que Jesus foi na casa de Zaqueu? Será que Jesus queria se contaminar com a vida errada de Zaqueu? Não. Porque Jesus, quando mandou o Zaqueu descer daquela figueira, Jesus disse: a salvação entrou nesta casa. Ele também é filho de Abraão, quer dizer, ele também é filho da fé. Daí, a coisa mais interessante, o Evangelho destaca que Zaqueu, diante de Jesus, disse assim: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. O que acontece quando uma pessoa ela tem um encontro pessoal com Jesus? O primeiro efeito, o primeiro fruto de uma pessoa, quando ela tem uma experiência com Jesus, é ela olhar para dentro de si, reconhecer que ela tem pecados e que ela precisa de mudança de vida. Hoje eu quero dizer para você aí na sua casa, nós somos como Zaqueu. Todos nós somos pecadores e precisamos também fazer uma experiência com Jesus. E quem experimenta Jesus na sua vida, reconhece onde caiu. Arrepende-se de onde cometeu o seu pecado e procura reparar os seus danos. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa deste homem, ele logo disse para Jesus: se eu defraudei alguém, eu vou reparar o dano, eu vou restituir o dobro. O que significa isso? Isso, na verdade, é arrependimento. Zaqueu, ele se arrependeu do pecado que ele estava vivendo, de defraudar os pobres, de ter uma vida desonesta, ilícita. É aí que Jesus disse para ele: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Jesus veio procurar e salvar o que estava perdido. Mas o que nós podemos aqui nos perguntar? O que Zaqueu tem a ver comigo? O que esse evangelho tem a me falar hoje? Nós somos como Zaqueu, precisamos ver Jesus. E ver Jesus significa ter um encontro pessoal com Ele. E a partir desse encontro, nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. Abandonar a vida velha e buscar uma vida nova em Cristo Jesus. Porque aquele que se arrependeu dos pecados, agora ele quer estabelecer uma vida nova. Ele quer reparar os pecados que cometeu. Zaqueu, ele viu a salvação na sua vida. Hoje também nós precisamos ver a salvação de Jesus em nossas vidas. Quero aqui destacar uma outra história, que é a de Eleazar. A primeira leitura, tirada do 2º livro dos Macabeus, destaca a história de Eleazar. Eleazar era um dos principais doutores da lei, já era um homem de idade avançada, e diz o texto que era de uma aparência muito bela. E aqui vamos entender o que o texto vai dizer. Naquele tempo, o povo de Deus estava vivendo um processo de paganização. O povo de Deus estava perdido, confuso. Ao mesmo tempo que comungava e cultuava Deus, ora estava cultuando outros deuses. Então chegaram para esse homem, já velho de idade, chamado Eleazar, e disse para ele: Eleazar, nós obrigamos você a comer carne de porco, e ainda forçaram ele a comer. Carne de porco hoje, graças a Deus, não tem nenhum problema a gente comer.
mas naquele tempo tinha. Para o judeu, comer carne de porco o tornaria impuro. Ele seria contaminado. Então obrigaram Eleazar, que era um homem de Deus, a comer carne de porco. E ainda forçaram ele a engolir. Mas diz o texto que ele não comeu. Daí vieram algumas pessoas maldosas e fizeram uma proposta para Eleazar, dizendo assim: Eleazar, para a gente livrar você da morte, a gente vai aqui pegar uma outra carne e você finge que vai comer para que ninguém te mate. Eleazar era um homem de muita coragem, era um homem de paciência, de virtude. E olha que bonita a primeira leitura vai dizer: fizeram essa armação com Eleazar. O que ele fez? Ele não caiu na armadilha. Ele disse: eu não vou desonrar a minha idade, eu não vou desonrar a Deus. E ele foi até o final da vida, ele foi até o martírio, continuando com esta retidão, com esta honestidade, com essa fortaleza. Ele não desobedeceu à lei de Deus. O que esta figura, Eleazar, tem a nos ensinar? Hoje a gente precisa de cristãos mais fortes, mais resilientes. Infelizmente, nós cristãos estamos muito frouxos, estamos muito mole, frouxo para rezar. Às vezes, qualquer problema a gente já se entrega. A primeira tribulação, a primeira tempestade que vem contra a gente amolece. Eu já disse aqui várias vezes e vou repetir: a gente tem que ser igual bambu. Você enverga, mas não quebra. Bambu, quando chove, ele enverga, mas quando ele seca, ele volta para a posição normal. O cristão tem que ser igual bambu: enverga, mas não quebra. Seja um cristão forte, seja um cristão de virtude. Não se contamine com coisa errada, não. Se alguém quer te dar mau conselho, caia fora. Fique do lado de boas companhias, de gente virtuosa, porque isso vai enobrecer você, vai fazer você um homem ou uma mulher de virtude. E aí, ao final do texto, Eleazar acabou morrendo. E aí muitos disseram que Eleazar, mesmo com a idade da velhice, morreu deixando exemplo de fortaleza e de virtude. E um conselho aqui que eu quero dar para os mais velhos: os mais velhos precisam dar exemplo para os mais novos. Nós, os mais velhos, temos que dar exemplo e não escandalizar, porque os mais jovens devem olhar para os mais velhos e dizer: ali uma pessoa sábia, de experiência, de virtude. Mas às vezes encontram umas pessoas de idade tão avançada que têm uma vida toda desvirtuosa e não dá exemplo nenhum para os jovens. Que nós possamos hoje seguir o exemplo de Eleazar, pessoas retas e virtuosas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.